Olá, boa noite, queridos amigos, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live do livro Levantar e Seguir, de José Carlos de Luca. Estamos aqui no capítulo 29 e hoje é dia 29, então estamos aqui trazendo mais uma mensagem para as nossas reflexões, o bem viver, tá? O bem viver. E vamos entrar também pelo nosso perfil particular aqui, para que a gente consiga acompanhar, ver se está fluindo bem, né? Carol Strebe, Leninha querida, que bom te ver aqui. Que bom te ver aqui, Leninha, que beleza, que bênção. Leninha, você está participando do sorteio lá dos nossos livros, viu? A Carol também. E eu fico muito feliz de te ver aqui, né? Uma alegria muito grande, vibramos por você, né? Então é uma alegria contar com a sua presença aqui. Vou mandar os aviõezinhos, né? Patrícia chegou conosco. Patrícia, boa noite. Patrícia tem esse nenê maravilhoso, né? Encantador. E ontem, né? Para que vocês saibam, né? Ontem nós fizemos uma live lá pro Leiturinha Espírita com a Cris Lacerda. E ela, viu, Patrícia, ela tem um projeto maravilhoso para evangelização infanto-juvenil, infantil, mais infantil, né? Então, recomendo a você, se você puder, a nossa live está lá no nosso canal do YouTube, mas nós fizemos também, está lá no nosso perfil no Instagram. Vale a pena, né? Tem algumas orientações dos livros que ela segue e vale muito a pena vocês seguirem o perfil da Cris Lacerda, @leiturinha.espírita, viu? Então, fica a dica para vocês. Vamos lá então mandar os aviõezinhos, né? Para o pessoal, né? Vamos mandar os aviõezinhos, né? Para o pessoal que normalmente nos acompanha, né? Nós entramos um pouquinho mais cedo e a gente vai aqui mandar os aviãozinhos rapidamente, tá? O Ari chegou conosco também. Boa noite, meu querido. Seja muito bem-vindo. Ari também está participando do sorteio. A Patrícia, a Leninha, a Carol Strebe. Vocês estão todos na lista. E teremos 3 livros, né, para ser sorteados. O Evangelho segundo o Espiritismo, Letras Grandes. Um Novo Recomeço, que eu acho que a Leninha já ganhou esse livro. E também... Leninha, você só me fala se foi esse livro mesmo que eu te mandei, se foi Um Novo Recomeço. E também um outro livro que eu esqueço o nome sempre dele. Mas não tem problema, depois no dia do sorteio, né? A Leninha só me fala se é esse livro que você ganhou, que eu mandei para você, porque aí se você eventualmente for sorteada, eu troco o livro, viu, Leninha? Eu troco o livro. Vamos aqui mandar os aviõezinhos, aguardando a chegada do pessoal, né? Aqui também a Patrícia, já está aqui, mas a gente manda novamente, né? A gente manda novamente e é muito bom. Estamos terminando aqui os aviões. Tá bom, né? Tá ótimo, vamos mandar aqui. Ops, será que eu mandei? Não mandei? Ai, quase que eu fecho a live, gente. Bom, acho que mandei. Acho que mandei. Foi esse livro, né? Um Novo Recomeço. Então, Leninha, já sei, fica já combinado. Se eventualmente você for sorteada, né? Porque eu estabeleci a ordem do sorteio. Mas aí eu troco, tá? E nós estamos em oração por você, viu, amiga? Nós estamos em oração por você. A Débora chegou conosco. Boa noite, Débora, seja bem-vinda. Renata das Suculentas, boa noite, Renata, seja bem-vinda. Gratidão pela sua presença. Estamos aí, né? Hoje eu estou de laranja. Ontem estava de azul, Débora, hoje eu estou de laranja. Ontem nós fizemos uma live longa, né? Que o texto era grande. Foi praticamente 1h30 de live. Quase chegou em 1h30. Faltou acho que 2 minutinhos, se não me engano. E foi muito boa, nós pudemos analisar algumas questões
que é nosso na condição de pais, de mães, educadores, né? A gente... Ah, a Dani está com o Bom Chiquinho agora, Está num horário conflitante com o nosso, mas aqui a gente, né? Esse horário a gente já trabalhava há muito tempo, né? E é importante que o pessoal esteja fazendo esse trabalho, né? A gente segue o nosso projeto original, sempre foi às 22 horas, né? E a gente segue aqui no nosso projeto, né? A gente segue aqui no nosso projeto, que é das 22 às 22h30, mais ou menos, 22h40. A gente procura não se alongar muito, né? Eu pediria a vocês, se vocês pudessem mandar os aviõezinhos também para os amigos, porque eu mandei alguns e estão assim um pouco conflitantes aqui. Então, se vocês puderem mandar também. Sueli chegou conosco, boa noite, Sueli, seja bem-vinda. Vou esperar mais uns minutinhos, eu vou tentar mandar mais alguns aviões também. Tempo dividido, né, Débora? O que a gente pode fazer, né? Nosso horário sempre foi às 22, então a gente tem que manter o compromisso com a espiritualidade. Lu chegou conosco, boa noite, Luciane, seja bem-vinda. Precisamos mandar o aviso para o Will, né? Flavinha chegou conosco também, boa noite, Flavinha. Precisamos mandar para o Will, né? Um pouco lá, um pouco aqui, mas, né? Eu não posso chegar e falar, olha, vocês estão... Importante que estão fazendo um projeto, né? Cada um seguindo o seu trabalho, que é importante. O Gleison do Samurai Espírita, boa noite, Gleison, boa noite, Silvia, sejam bem-vindos. A nossa querida Magrela, lá de Ituiutaba, Minas Gerais, gratidão pela sua presença. Se Deus quiser, viu? Estaremos aí em Ituiutaba no dia 31, né? Dia 31 de outubro, véspera do aniversário de Jerônimo Mendonça, estaremos em Ituiutaba, como estivemos o ano passado. Este ano estaremos lá, nos Ceareiros, dia 31, e vai ser uma alegria muito grande dividir essa alegria com vocês de estarmos juntos, né? Então já fica aí o nosso agradecimento a você, a Kátia, a todo o pessoal de Ituiutaba, que tem um carinho muito grande. E já fica uma dica para vocês que a partir do ano que vem, né, este livro eu pretendo finalizá-lo mais ou menos por volta de março, final de março, né? Final de março, então a gente vai trabalhar depois um dia da semana especificamente sobre momentos com Jerônimo Mendonça. E falando nisso, deixa eu dar esse recado a vocês, que a partir do mês de novembro, Momentos com Jerônimo Mendonça vai passar a ser na primeira quarta-feira de cada mês. E vamos ter uma surpresa maravilhosa. A Betânia, filha da Márcia França, vai estar dividindo conosco esse momento. Então, 5 de novembro, Betânia vai estar aqui conosco no Momentos com Jerônimo Mendonça. Por isso que eu fiz essa mudança e a partir então de novembro, Momentos com Jerônimo Mendonça vai ser sempre na primeira quarta-feira de cada mês. E aí, depois a gente se organiza para o ano que vem fazer toda quarta-feira, tá? Bom, vamos ao nosso tema da noite. Capítulo 29 deste livro, O Bem Viver. Nas palavras de Emmanuel, a vida é luz, doação, alegria e movimento. A morte é sombra, egoísmo, desalento e inércia. Do livro Coragem, de psicografia do nosso querido Chico Xavier. E o De Luca vai dizer para nós o seguinte: a vida bem vivida é aquela que vai além do mero existir. Ela pede movimento, fluxo, desejo, atitude, mudança, renovação. A inércia, a estagnação, a paralisia, a ausência do desejo, o desinteresse tiram a possibilidade de expansão da vida em nós, fazendo com que ela fique cada vez mais contraída, sem gosto, sem paixão. É a vida entediada. Quando colaborarmos para a vida fluir, dando movimento a ela, colocando interesse e envolvimento em nossas tarefas e pondo combustível em nossos sonhos, a alegria surge naturalmente em nosso coração,
pois sentimos que somos protagonistas da nossa vida e não meros espectadores. A partir daí, nossa vida se torna uma aventura diária. Já quando nos aprisionamos nas faixas da inércia, seja pelo medo, pela preguiça, pela covardia, pela infantilidade, nossa alma se contrai, apequena-se, pois deixa de cumprir a missão que ela veio realizar neste mundo e sente, por reflexo, a tristeza de não viver tudo que as suas capacidades permitiriam. Ela sente melancolia por ver seus talentos enterrados, sua vida desperdiçada. A vida ainda se torna melhor quando somos capazes de algo fazer pela felicidade do próximo. Compartilhar os nossos recursos e talentos de forma generosa somente aumenta o gosto de existir. Quando, porém, vivemos egoisticamente, reduzimos drasticamente a passagem do fluxo da abundância da vida, pois a lei espiritual que rege o universo é o amor, e sem amor nossa vida não tem sentido. Se hoje a nossa existência está mais para a sombra do que para a luz, já sabemos o que fazer para iluminá-la a partir de agora mesmo. E assim finaliza o nosso querido De Luca. Boa noite, Iris. Boa noite, Sandra. Quanto tempo! Seja bem-vinda, Sandra. Gratidão pela presença. Gratidão também pela presença da Iris. Leninha, você falou uma coisa aqui que você vai me desculpar, mas eu não vou concordar. Leninha falou, pode me tirar do sorteio, pois não estou conseguindo ler. Quando puder, entre no próximo sorteio. Eu não sei se você vai ganhar ou não. Eu só falei que se porventura você fosse sorteada e ganhasse o livro, né, um novo recomeço que você já tem, nós mudaríamos o livro. O que eu vou dizer a você, se eventualmente você for sorteada no dia 28 de outubro, quando a gente completa 5 anos, o que você faz? Você pode presentear esse livro para outra pessoa, tá bom? Não vou tirá-la do sorteio, você já está no nosso sorteio, assim como todos vocês que estão aqui conosco, nos acompanhando. Então, fique já de antemão avisada. Boa noite, Regina, seja bem-vinda, gratidão pela sua presença. Bom, o De Luca vem falar para nós do bem viver. E ele traz para nós uma reflexão muito interessante. Ela é antagônica. De um lado, se a gente pensar, sombra, do outro lado, luz. De um lado, nós temos muitas vezes, como ele coloca, né, a vida em movimento, fluxo, desejo, atitude, mudança, olha só, renovação. São atitudes positivas de um caráter altruísta. Quando você quer melhorar, quando você quer sentir uma energia vibrante. Então, numa situação dessa, ele coloca para nós que, em contraposição a isso, o movimento vai ter o quê? A estagnação. E vou dizer a vocês, sem sombra de dúvida, que nós passamos por esses momentos sombra e momentos luz. Nós passamos muitas vezes por momentos de dificuldade, onde, por mais que a gente se tente, a gente está sentindo muito frágil, muito sofrido, e então parece que a gente se apequena. E quando a gente se dispõe a levantar os olhos ao alto, fazer uma prece sincera, não precisa ser uma prece decorada, uma prece de coração, pedindo a Deus, aos benfeitores amigos, a equipe espiritual que sempre está nos auxiliando, que possa nos ajudar, certamente nós vamos conseguir, né, vencer aquelas dificuldades. Pois, nas palavras de Chico, né, aquela mensagem que a Mãe Santíssima mandou para ele, qual que foi? Isso também passa. A nossa amiga Leninha, que nós vamos vibrar por ela, não só hoje, mas a gente tem vibrado sempre, nós vamos orar por ela, está passando por momentos difíceis. E todos nós já passamos ou haveremos de passar por dificuldades. O importante é saber que essas dificuldades vão passar. Tenhamos a certeza, tenhamos a fé e a esperança de que dias melhores virão. Então é importante a gente aproveitar a oportunidade, porque quando vem uma situação difícil, em vez de eu reclamar daquilo, eu procuro entender a razão e o porquê daquilo.
Qual a lição que aquela questão que eu estou passando naquele momento quer me trazer? Então não é por quê, mas para quê? É verdade, Débora, a tempestade sempre passa. E olha só que situações que ele coloca de forma antagônica, né? Quando, vamos supor, faz com que a nossa vida fique sem gosto, contraída, sem paixão, uma vida entediada. Acredito que vocês já passaram por questão de tédio. Aquele dia, sabe, enfadonho, que você não tem vontade de fazer nada. Mas a gente tem que, né, tentar sair daquela situação. Nós temos que buscar ajuda. E a gente sempre coloca algumas questões, eu lembro até de uma fala do Haroldo, quando ele colocou assim: se um determinado dia você está assim cansado, assim meio chateado, deprimido, cabisbaixo, aquele dia que parece enfadonho, e você não sabe o porquê, não teve nada exatamente que mexeu, mas você ficou assim meio chateado, meio, sei lá, que a gente costuma dizer, né? Deu uma faixa, deu uma sintonia, porque a gente está vivendo nessa inter-relação de mundos, o mundo encarnado e o mundo espiritual. E nessa relação, nós estamos suscetíveis às influências espirituais, boas e não tão boas. Então, quando você, de repente, deixa um pensamento denso, um pensamento deprimido, um pensamento amargurado, fazer morada dentro de você, a gente tem que modificar. E o Haroldo fala que a primeira coisa que a gente tem que fazer é mudar a posição que a gente está. Você está numa cadeira, você vai para uma outra, que não seja tão confortável assim. Aí você coloca uma música suave. Procura fazer uma prece, mas por mais que você tente, parece que você não consegue entrar em sintonia com a espiritualidade. Parece que você não consegue sintonizar aquelas energias positivas. E aí o que acaba acontecendo? Você acaba tendo, né, persistindo naquela situação densa. Boa noite, Martiele, seja bem-vinda, gratidão pela presença. Então a gente acaba se deixando envolver. E aí a gente tem que sair daquela situação. Tentar, por exemplo, fazer uma prece. Mas por mais que eu estava falando, você tenta fazer uma prece, parece que o seu pensamento viaja. Você não está conseguindo. Então eu falo, põe uma música. E se você não conseguir, dá uma volta no quarteirão. E ainda assim estiver com aqueles pensamentos, né, depressivos, toma um banho gelado. Com certeza vai mudar a sintonia. Vai mudar a sintonia. A Débora dizendo, o tempo ajuda a lembrar que não há mal que dure para sempre. Regina Célia chegou conosco também. Boa noite, Regina, seja bem-vinda. Então, lembrarmos de o bem viver é uma questão de sintonia espiritual. É uma questão de sintonia espiritual, porque eu posso, se eu tiver que subir uma montanha carregando um saco de pedras, e conforme eu for subindo esta montanha, ele vai ficando, parece que cada vez mais pesado. E a gente vai desanimando. O cansaço, o tempo que a gente vai subindo, vai ficando cada vez mais pesado. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que olhar para o alto, pedir forças. E quando a gente tem que carregar um saco de pedras, olhando para baixo, é o mesmo peso dentro de uma balança. Se você colocasse numa balança, é o mesmo peso. Só que ele vai ficar mais leve se você olhar para o alto. Com certeza, né? E a Débora dizendo, para dias difíceis, converse com Deus. Não olhe para o seu momento ruim. Ele não resume toda a sua vida. É verdade. A gente às vezes costuma dizer que a nossa vida a gente tira a nossa vida por um frame. Sabe quando você pega, por exemplo, um filme e aí tem uma determinada cena daquele filme e você congela. Você congela aquela cena e aí você acha que a tua vida toda é aquilo lá.
E a Débora dando até um conselho muito bom. Às vezes nós não conseguimos chorar, viu, Débora? Chore para aliviar a alma. Sabe, é difícil às vezes a gente conseguir chorar de peito aberto, né? Às vezes a gente, né, deixa escorrer uma lágrima. E é importante que a gente consiga extravasar as nossas dores por meio do choro. Mas que a gente busque sempre, né, que esse choro não seja um choro de lamento, mas um choro de desabafo, um choro de alívio, para que a gente consiga caminhar mais levemente. E aqui a gente vai trazer uma colocação interessante, né, que o De Luca traz para nós. Quando a gente se aprisiona nas faixas da inércia, seja pelo medo, olha só, situações que nos fazem, né, retrair. O medo, a preguiça, a covardia, infantilidade, aí a nossa alma vai se contrair. Quando acontecem essas situações, a nossa alma se apequena. Eu não sei se vocês já fizeram, a Débora acredito que já tenha feito esse exercício. Aqueles que fizeram, fazem yoga, tem alguns exercícios no yoga que você faz uma espécie de uma expansão da tua aura, né? Você faz um exercício de amplitude. E aí você vai fazendo isso, você vai sentindo a tua aura expandir. E quando a gente está, às vezes, numa situação difícil, a nossa aura parece que se apequena, como se a gente contraísse. E a gente fica numa agonia danada. Acontece muito quando às vezes estamos num ambiente com muitas pessoas e há o choque, né, das energias, das densidades, que, como eu estava dizendo, nós interrelacionamos uns com os outros. Então, a minha responsabilidade, eu saio de casa, é tentar criar uma barreira de proteção espiritual no meu entorno. Que eu posso ir onde for, se eu mantiver a minha energia centrada no bem-querer, no bem dos outros, nas alegrias espirituais, nada de fora vai atingir. Às vezes você vai ver uma pessoa passando por uma situação difícil, você pode se condoer por ela, mas lembro daquela frase do Chico: visite o doente, mas não deite na sua cama. Ou seja, a prova é do doente. A prova é dele. Então, se você viu uma pessoa numa situação difícil, você tem que fazer o quê? Ore por ela. Vibre positivamente, vibre amor, vibre saúde, vibre reequilíbrio para ela. E a Débora dizendo, quanto mais você meditar, maior a conexão. Então, esse exercício que a gente faz de expansão da aura, também existe inconscientemente, muitas vezes, quando você está. Imagina se você estiver principalmente o pessoal de São Paulo, né? São Paulo é uma cidade bem engraçada, que você consegue ficar sozinho numa cidade extremamente populosa, cada um dentro do seu mundo particular, vivendo a sua essência. E raramente as pessoas se interagem, ainda mais hoje em dia, né? Que cada um vê no teu celular quando é possível, né? Principalmente no metrô, às vezes. Na rua é mais difícil. Mas, então, você se avoluma com tantas pessoas, você tem que manter a tua energia para que você consiga viver bem em qualquer lugar que você estiver. Então, eu não preciso ficar querendo viver fazendo meditação no alto do Tibete. É uma cidade de solitários, exatamente, Débora. Então eu não vou querer fazer meditação no alto do Tibete para que eu consiga a minha paz interior, o meu bem viver. A nossa prova real é manter essa paz, bem viver e o equilíbrio no meio do tumulto. Aí que é a nossa essência. Pois se você ficar lá no alto do Tibete fazendo oração, vibrando pela paz mundial, legal, muito bom, importante. Não estamos menosprezando quem faz, mas será que isso vai trazer uma transformação, um crescimento espiritual para você? Acredito eu que não.
mas não estamos fazendo juízo de valor de quem segue esse preceito. Cada um é cada um, né? A gente vai respeitando e vai seguindo em frente. E ele coloca aqui para a gente também de uma forma muito importante, ó. Quando a gente deixa, então, essa situação apequenar a nossa alma, a gente vai sentir por reflexo o quê? Uma tristeza por não podermos viver todas as nossas capacidades que permitiam. É como se a gente enterrasse o talento. Então nós viemos aqui, estamos encarnados nesse planeta de provas e expiações, para quê? Para a gente ser feliz, progredir e evoluir. Agora, se eu deixo as energias densas fazerem morada no meu coração, eu vou me apequenar. É como se eu tivesse um tesouro, um talento que eu enterro ele. E muitos de nós, infelizmente, enterramos os nossos talentos. Achamos que não vamos conseguir, que isso não é para nós, que eu não tenho mais idade para isso, que eu aquilo. Estava até mandando uma mensagem para a Flavinha, que neste final de semana teve uma apresentação sobre Caibar Chútil. Eu até eu compartilhei para alguns amigos o vídeo lá do Zé Henrique Martiniano. E dentre umas pessoas que conviveram com Caibar Chútil, uma senhora de 102 anos. Tem que ver a lucidez dessa senhora, 102 anos, a lucidez dela. E a singeleza, a sinceridade, a simplicidade dela, fantástica. E ela lembrou uma coisa assim muito bonita, que eu até comentei com a Flavinha no final, que ela chega assim e fala assim, eu gostaria que quando eu partisse para o plano espiritual, que eu fosse bem recebida, né? E eu falou assim, lembrei assim do Chico, até me arrepio, né? Então foi muito bonito essa fala dela. E como é que a gente podia dizer, né? Além da simplicidade, a coerência de raciocínio fala assim, não, mas agora esqueci uma coisa, mas também, né, nessa idade a gente esquece alguma coisa. Poxa, gente, 102 anos não é para qualquer um, né? Não é para qualquer um. E a Débora dizendo que nós somos o projeto mais importante da nossa vida. Não devemos nos fechar para o mundo. E a gente então tem que mudar a sintonia, mudar a vibração. Costumo dizer que quando a gente passa por uma dificuldade, parece que ela não tem fim. Só que se eu deixar me vencer por ela, se eu me deixar vencer por aquela dificuldade, o que vai acontecer? Eu vou me apequenar. A sua meta é centenária e lúcida. Flavinha, vamos ver, né? Vamos ver. Tomara, né, que a gente consiga, né? Estar lúcido, né? A Débora está dando alguns conselhos. Olha para o céu, olha a planta crescendo. Converse com a sua planta, converse com o seu animalzinho de estimação. Né? Por que não? Por que não? São seres vivos. Flavinha, centenário que deu isso daqui bom, hein? E, né, correndo, né, Flavinha? Aí vai ser melhor ainda, hein? Muito legal mesmo, muito legal. É importante isso. Eu acho a lucidez dela, a clareza de raciocínio. Gente, com 102 anos eu fiquei extremamente impressionado. É fantástico, realmente. Lembrando de detalhes, de acontecimentos, não só, veja só em questão, ela fala assim, não só, porque às vezes as pessoas de mais idade, quando chegam numa determinada fase, elas lembram muito mais dos fatos pretéritos dos fatos atuais. Ela não, ela estava antenada tanto questões do passado como do presente. Né? Converse com o seu vizinho, né? Ame o próximo, né, Débora? Aí a gente lembra daquela piadinha da internet, né? Qual que é a grande dificuldade? O próximo. Mas nós também somos o próximo de alguém. Então, se a gente amar o próximo, a gente indiretamente está se amando, né? E ele vai caminhando, né, dizendo assim, que a vida ainda se torna melhor quando somos capazes de algo fazer pela felicidade do próximo. Olha só. Então, não é só você buscar
a tua alegria, a tua felicidade, mas quando você faz algo que deixa o outro feliz. E quando você fica feliz pela felicidade do outro, gente, a gente está dando, é o primeiro passo aí que a Débora colocou, não nesse sentido, né? A Débora dizendo, no asilo é lindo, muitas histórias, mas também é triste, né, Débora? É lindo de um lado, né, muitas histórias, mas também é muita tristeza, né? Faz parte, né? A nossa vida é assim, né? E então, olha só, quando você ficar feliz pela felicidade do outro, você já está dando um primeiro passo rumo à sua evolução espiritual. Sem ficar desejando aquilo que o outro ganhou, que o outro conquistou, mas fique feliz por ele. É um irmão nosso. Ah, mas eu queria tanto aquilo. Tá, tudo bem, você poderia querer. Então vai atrás, né? Vai atrás. Tem que ver o lado bom, exato, Débora, exatamente. E tem questões, né, que a gente tem que fazer, né? Fazer o nosso trabalho de doação, não importa de que forma. A caridade também se faz aí. Às vezes a pessoa pensa só na caridade material, doar uma cesta básica, doar um pedaço de pão, doar um prato de comida, doar o ouvido, né? Escutar aquela pessoa que está precisando desabafar, que não tem ninguém para ouvi-la. E aí olha a coisa que bonita, olha. Compartilhar os nossos recursos e talentos de forma generosa somente aumenta o gosto de existir. Olha só, eu lembro de uma situação, numa época que eu trabalhei em São Carlos, que tinha uma pessoa que ele guardava tudo para ele. Só ele que sabia fazer aquilo, ele não passava para ninguém, não ensinava ninguém, não, sabe? Concentrava ali tudo com ele. Porque ele tinha medo que se ele passasse para alguém, alguém vinha, fizesse melhor, mais rápido e ele perdesse o emprego. E o que aconteceu? Com toda essa situação que ele centralizava, acabou perdendo o emprego da mesma forma. Não teve jeito. Então, por mais que ele se guardou, ele perdeu aquilo que ele estava mais com medo de perder. Então, quando a gente faz algo em prol de alguém, divide o nosso conhecimento. Gente, conhecimento é uma coisa que você pode fazer, que você não perde. Você pode passar para frente. Quanto mais conhecimento você der, mais você vai aprender. Então depende de cada um de nós. Depende de cada um de nós. E aí ele fala de forma inversa, né, na situação desta pessoa, né? Quando, porém, vivemos egoisticamente, reduzimos drasticamente a passagem do fluxo da abundância na vida. Eu acho importante delegar, viu, Flavinha? A gente tem que... a pessoa tem que aprender também, porque senão fica sempre na pessoa da gente, nas costas da gente. Vamos treinar e desenvolver as pessoas. Mas é importante delegar, porque às vezes você acha, não, só eu que sei fazer. Aí você se sobrecarrega. E quando você se sobrecarrega, você não vai dar a oportunidade do outro crescer também. Não vai dar a oportunidade para o outro progredir. Então, aprendamos a passar o conhecimento. E a gente sempre fala, eu cheguei a dar aula, quando trabalhava em São Carlos, eu cheguei a dar aula no Senac em São Carlos. Foi um período muito legal, sofrido porque eu saía, eu viajava todo dia, né, de São Carlos para Araraquara, fiz isso durante 20 anos, e aí o que acontece? Eu saía e eu ia comer alguma coisa, depois eu ia dar aula e voltava para casa quase 10h30, 11 horas da noite. Boa noite, Adriana, seja bem-vinda. Mas era uma alegria tão grande porque você estava passando conhecimento. E quem ensina é o que mais aprende. Quem ensina é o que mais aprende. Eu ali falando, né, sair da zona de conforto. Então, viver egoisticamente, você está reduzindo a passagem do fluxo de abundância na sua vida. Então, você fica guardando, né? O que vai acontecer? No Senac, as pessoas já eram, assim, já estavam numa faixa mais ou menos de 18 anos para cima. Então era um nível melhor para a gente trabalhar, né?
É mais fácil. O pessoal estava a fim de aprender mesmo. E que nem vou supor, quanto mais amor você der, mais amor você vai receber. E é o que rege o universo, né? A lei do amor, que nas palavras do apóstolo João, né? Deus é amor. E então ele vai finalizar dizendo assim para nós: se hoje a nossa existência está mais para a sombra do que para a luz, já sabemos o que fazer para iluminá-la a partir de agora mesmo. Então é o seguinte, estamos numa situação difícil, acendamos a nossa luz, a luz da esperança, a luz da fé, a luz da perseverança no bem. Não vamos deixar nos abater pelas dificuldades momentâneas do caminho. Tenhamos a certeza, tenhamos a confiança que Deus não desampara ninguém. E muitas vezes, até foi uma questão de um evangelho no lar que nós fizemos aqui, que às vezes a gente fala assim, né? Que a nossa prece seja atendida de acordo com a nossa necessidade e o nosso merecimento. E aí na conclusão que nós fizemos do evangelho foi o seguinte: olha, às vezes nossos pedidos são atendidos nem não tanto pela nossa necessidade e talvez muito menos pelo nosso merecimento, mas pela misericórdia divina, Então tenhamos fé, né? Vamos vibrar positivamente, elevar os pensamentos, como a Débora está dizendo para nós, pois assim a gente vai conseguir sair, né? Porque a gente vai dizer assim, você nunca vai ficar triste, nunca vai ficar deprimido, nunca vai ficar chateado? Claro que vamos, somos seres humanos. Agora, uma coisa é você, né? Eu lembro até de uma fala da Martiele, uma vez que ela fez uma live com a gente, quando a Martiele falou assim, bom, eu não posso impedir que o pássaro sente na minha cabeça, mas eu tenho responsabilidade e obrigação de não permitir que ele faça ninho nela. Boa noite, Solange, seja bem-vinda. Então, olha só, impedir que um pensamento denso, pesado, triste, amargurado venha até mim, às vezes eu não consigo impedir, mas eu não posso permitir que ele se faça morada na minha casa. Né? Vamos mudar a sintonia, vamos mudar as vibrações. É fundamental. Bom, lembrando a vocês então que nós temos agora a nossa próxima live na quarta-feira, dia 1º de outubro. Olha só, estamos praticamente a 3 meses do ano novo, hein? Quais os projetos de vocês para o ano novo? Não estamos falando em projetos materiais, projetos espirituais, né? E na semana, no dia 1º, agora quarta-feira, capítulo 30, a ferida e a flecha. Tá? É um capítulo, nós estamos já, esse livro tem 80 capítulos, nós estamos praticamente, já fizemos 1/3 dele praticamente, né? Mais de 1/3. E convidar vocês também, já fiquem combinados também, se vocês puderem estar conosco. No sábado vamos ter uma live lá na Fraternidade Espírita Irmã Maria, lá com o Jorge Miyashiro, lá de São Paulo, virtualmente, e vamos falar sobre, baseada na música do Cláudio Padilha, do grupo Farol Luz, a cura, o poder da cura é o nome da música, e o tema da nossa palestra, da nossa live vai ser A Cura Está Dentro de Você. Então fica esse convite também para estarem conosco no próximo sábado, dia 4, 20 horas. Boa noite, Sônia, seja bem-vinda. Chegou para estar conosco aqui na hora das nossas vibrações. Então vamos vibrar, em especial nesta noite, para cada um de nós, obviamente, para aquelas pessoas que estão em nossos pensamentos. Vamos pensar que tem uma pessoa na sua casa que está ali passando por momentos difíceis, de ordem espiritual, de ordem emocional. Vamos vibrar por elas, né? E a Silvia está pedindo vibrações pela cachorrinha do irmão dela, Laila, que está com infecção, né? Qual que é o melhor horário para você, Sônia? Coloca para nós aí. Quem sabe a gente faz uma live especial, melhor para você. Mas também a nossa live fica gravada, né? Dá oportunidade para vocês estarem conosco depois também. E a gente pede também a equipe de São Francisco de Assis, né?
a equipe de São Francisco de Assis. Vibremos por eles também, viu? Vamos vibrar. Então, neste momento, nós convidamos a você, querido amigo, querida amiga, se assim sentir confortável, fechar os seus olhos, tomar uma inspiração profunda e no momento de expirar, vai relaxando o seu corpo, abstraindo a sua mente. Deixe-se envolver pelos acordes suaves desta melodia que eleva os nossos corações, que acalenta a nossa alma. E elevando os nossos pensamentos, vamos dirigi-lo às esferas luminosas, ao encontro do nosso Mestre Jesus. Esse querido amigo espiritual que está sempre ao nosso lado, nos protegendo, amparando e abençoando. Assim como os nossos protetores, nossos anjos de guarda, possam nos abençoar, estar sempre ao nosso lado. Nesta noite especial, Senhor, queremos rogar para que a equipe de São Francisco de Assis possa auxiliar a cachorrinha do irmão da Silvia, a Laila, auxiliando também ao irmão dela, Antônio José de Oliveira. A nossa querida Leninha também possa receber as nossas vibrações de saúde, de cura, para o corpo e para a alma e seu espírito. Tenhamos a certeza que nenhuma prece fica sem resposta da espiritualidade. E quando a gente ora junto, mais vibrações, mais energias chegam à espiritualidade, que certamente vão trazer o remédio e o lenitivo para as nossas dores, para as nossas dificuldades. Vamos lembrar daqueles que estão em provações, em sofrimentos, em asilos, orfanatos, nas prisões. Irmãos que estão em repousos, nas suas casas de recuperação, também nos hospitais, pelos doentes, pelos médicos, enfermeiros, assistentes. Toda essa equipe espiritual também visite os lares em desalinho, onde existem também aquelas pessoas que estão passando por provações difíceis, envolvidas em energias densas, em vibrações deletérias, e não conseguem encontrar clareza de raciocínio. Auxilia, Senhor, essas pessoas, que elas possam se livrar dessas amarras perturbadoras, que elas possam receber ajuda espiritual de acordo com a sua necessidade e com a misericórdia divina que possa ampará-las neste momento. Cada um de nós também traz nesta noite um pedido muito particular, que ele possa ser atendido de acordo com o merecimento, com a necessidade e com a misericórdia divina, como sempre, de cada um de nós. E hoje uma data que no calendário católico se comemora o Dia dos Anjos. Nós vibramos pelos nossos anjos protetores, esses amigos espirituais que velam diuturnamente por nós, designados por Deus para nos assistir, nos orientar, que tenhamos sempre a certeza e a clareza de estarmos em sintonia espiritual com eles. E como forma de gratidão, dizemos: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, na terra, nos céus e em toda parte. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje e sempre. Perdoa as nossas dívidas, como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes entregues a tentações. Livra-nos de todos os males, pois Teu é o poder, o reino e a glória para todos sempre. Que assim seja, Senhor, que assim seja. Amigos, eu agradeço imensamente a presença de cada um de vocês. Desejo, como sempre, que nós tenhamos uma noite abençoada de estrelas luminosas a amparar os nossos mais belos sonhos.
muita paz, muita luz. Um beijo grande no coração de cada um de vocês e até quarta-feira, se Deus quiser. Tchau, gente!